a gente começa a ver que, então, algumas pessoas começam a se questionar, mas espera aí, se a gente está falando de direitos, o que acontece com os escravos, né? O que acontece com as mulheres, o que acontece com as outras pessoas que não são homens e brancos na nossa sociedade, né? Então, aí é onde começam os movimentos de liberação, né, na América, porque era incoerente. Então, como é que eu tenho aqui os franceses falando de igualdade, liberdade, fraternidade, e, ao mesmo tempo, né, os ingleses fazendo revolução industrial, começando a produzir coisas, e, ao mesmo tempo, tendo escravidão na América. Então, a gente começa a ter esses movimentos de liberação e começa a se falar muito disso, né, o direito dos escravos, o direito das mulheres, o direito do que a gente chama, naquele momento, de minorias, embora a gente saiba que no Brasil, hoje, a maioria é uma população afrodescendente e a maioria da população é mulher, né? Então, é engraçado a gente falar de minorias, mas assim a gente se refere, que a gente seja minoria em direitos, mas não minoria em quantidade de pessoas, né? Então, aí começa essa mudança. Uma mudança um pouco porque era lógico e era coerente, né? Se a gente está falando de igualdade, a gente falar de igualdade entre todos, não de igualdade entre homens, né? Que era um pouco o que acontecia naquele momento. E porque começaram as guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, 1914, a Segunda Guerra Mundial, 1939, a gente começa a ver um movimento, e a Revolução Industrial também traz a necessidade de uma mão de obra maior do que a gente tinha naquele momento. Então, como é que a gente vai colocar as pessoas para trabalhar? Se os homens estão indo para a guerra, quem vai substituir esses homens, né, no trabalho? Então, começaram a buscar as mulheres, as crianças aí também podiam trabalhar, ainda não tinham, né, essas legislações de proteção das crianças como existem hoje na maioria dos países ocidentais. Então, a gente começa a ver que eles precisavam de nós, né? Então, a sociedade precisava das mulheres, começaram a chamar as mulheres para o trabalho, começaram a chamar, né, a campanha do We Can Do It, acho que todos vocês conhecem essa foto famosa aí dos cartéis americanos, que era chamar as mulheres para trabalhar, para isso ocupar esse outro lugar, o lugar do trabalho, não só o trabalho na casa, mas também o trabalho nas fábricas, o trabalho, primeiro porque eles precisavam produzir armas e equipamentos, né, para lutar, né, nas guerras, e também precisavam produzir as outras coisas, alimentos e outras coisas industrializadas, que tinham começado a produzir naquele momento, né, com a Primeira Revolução Industrial, na Inglaterra, no século XIX. E o que acontece, né, quando a gente olha para a nossa história hoje, o que a gente vê é que em algum momento existiu um acordo, de maneira talvez não explícita, né, de maneira implícita, de, tá bom, vocês querem seguir ocupando este lugar de trabalhar fora? Perfeito, mas vocês seguem sendo as responsáveis por trabalhar em casa. Então, assim, tá bom, a casa é, né, um cargo da mulher, independente se você goste ou não, você tem que cuidar da casa, e o acordo é, legal, você quer trabalhar fora, então você faz as duas coisas, né? E o que isso termina gerando para nós é essa sobrecarga, né? E aí é onde entra tudo que a gente está conversando, a síndrome da impostora, o complexo da supermulher, o burnout nas mulheres é 2 vezes mais alto que o burnout nos homens. Muitas mulheres, durante a pandemia, tiveram que deixar os trabalhos para cuidar, né, dos filhos ou da casa, porque as senhoras que ajudavam a cuidar da casa não podiam ir trabalhar. Em muitos países onde a gente teve os lockdowns, né, os fechamentos, né, as pessoas ficavam em casa. E também uma coisa interessante desse tema com as mulheres é que as mulheres, em geral, ainda existe, né, esse papel de que a mulher tem que cuidar da casa, que a mulher tem esse papel de cuidadora. Isso faz parte do discurso que a Ana comentava, né, do discurso do patriarcado, né, de que a mulher tem que ocupar o lugar de cuidadora. A imagem da mulher está associada com a cuidadora. Então, por exemplo, se você tem pais, né, normalmente a mulher é a que maior carga tem no cuidado dos pais quando envelhecem, a mulher é a que tem, né, maior carga quando tem um filho doente, ou um pai doente, ou parceiro ou a parceira doente, né, ela é a que cuida. Então, tem muito essa associação da imagem da mulher com a imagem de quem cuida, de quem é responsável pela casa. Isso tem a ver com este acordo que a mulher aceitou de maneira... porque precisava aceitar naquele momento para ocupar outros espaços na sociedade. Não é porque a gente falou, que legal esse acordo, senão é porque a gente precisava desse acordo para poder ocupar outros espaços. Então, acho que a mulher aceitou essa sobrecarga para poder encontrar outros lugares ao qual ela queria fazer parte, né? E estou dizendo que são todas as mulheres? Não, né? Muitas mulheres, no momento que começam a sair os primeiros correntes feministas, elas são contra os feminismos. O que vocês estão falando, pelo amor de Deus?
né? Quero ficar em casa, cuidar dos filhos, cuidar do meu marido, tá tudo bem como tá, né? Então, assim, teve muita resistência também os próprios movimentos feministas, né? De tentar buscar os direitos das mulheres. E muitas correntes diferentes de feminismo, né? Então, a gente pode até depois fazer um capítulo só sobre feminismo, né, mais para frente. Ana. Então, é disso que nós estamos falando, né? É nesse lugar, assim, de poder eu me reconhecer, aonde que eu me reconheço nessa história que nós estamos contando, né? E como que a partir dessa história eu posso me dar conta, né? Qual é a nova história que eu quero contar, né? Então, a Thaís traz muito, assim, essa questão, assim, desse acordo, né? Poxa, a mulher que realmente queria estar fora, queria estar em outro papel, ela precisou assumir essa dupla jornada. Talvez teve mulheres que não queriam assumir. Então, qual que é a nossa inquietação? É que a sociedade, de alguma forma, tenta nos enquadrar em um lugar. Ah, se tu é homem, porque o homem também passa por isso. Para o homem também não está sendo fácil ser, né, o cara sempre forte, o cara, né? Então, esse papel que nos é colocado num lugar único. Se eu sou mulher, eu preciso me encaixar aqui. Se eu sou homem, eu preciso me encaixar aqui. Então, a ideia é que eu possa estar aí olhando para essa história, né? E se eu não me encaixo, né? Que outra história eu gostaria de estar escrevendo? Que outra história eu gostaria de estar contando? Que outra história eu gostaria de estar deixando para a minha próxima geração? Qual a contribuição que eu gostaria de estar deixando para a minha próxima geração a nível dessa liberdade de escolha? Então, é disso que a gente está aí provocando um pouquinho vocês. E agora acho que é um espaço de escuta, né, Thaís? Acho que a gente falou bastante, né? Sim. Escutar um pouquinho assim, como é que isso ressoa em você e a partir dessa história. Então, como muda a minha história, né? Como que assim, nós acreditamos que pode ser os próximos passos, né? Então, a primeira coisa que a gente fala é a gente se questionar mais, sabe? Se eu sou diferente, por que não? Né? Estar aberta a novos questionamentos. Questionar o que é natural. Ah, isso é normal. O que é normal? É normal mesmo? É normal para quem? Né? Aquela conversa assim, não, mulher é assim, deve fazer isso, deve fazer aquilo. Então, de poder pensar, poxa, né? Aonde que eu quero estar? Se não é nesse quadrado onde eu não me sinto confortável, né? Buscar experiências que abram novas possibilidades. A Sara falou um pouco sobre isso, né? Hoje eu consigo experimentar trabalhar fora, eu consigo experimentar ser dona de casa, consigo experimentar, porque é experimentando que a gente vai verdadeiramente se conectar a isso que vai nos deixar bem satisfeita e realizada. Sem experiência, a gente vai ficar ainda num lugar muito de desejo, de imaginação. E, assim, coisas que eu e a Thaís temos feito muito, né? Como a gente pode se conectar a histórias de outras mulheres que já fizeram essa travessia, que já, né, se superaram, para que a gente possa estar buscando outras referências que podem fazer sentido ou não. Então, aqui é uma ideia, assim, de próximos passos, e nós queríamos muito contar um pouquinho sobre o MAVE, né? O MAVE, então, ele nasceu desse desejo meu e da Thaís, de poder estar colocando essa conversa na mesa, de mulheres que ainda não se deram conta disso, né? Que vivem talvez uma história que foi contada. E a Mulheres de Alto Voo, ela vem nesse encontro daquela mulher que está inconformada, que não está acomodada, que não está bem, né? E quer colocar em prática, não só, e a gente não está falando, a gente está evitando a palavra propósito, né? Não só pensar em propósito, mas a nossa ideia é que a gente possa realmente estimular e apoiar essa mulher a colocar em prática essa nova vida. Como eu vivo essa nova vida que eu desejo para mim e que para mim faz sentido.
Então, o que nós estamos começando aqui, né, com vocês, nossas pioneiras aí, né, nesse espaço de confiança, é criar essa comunidade, onde a gente deseja incluir esse feminino que se desconectou do nosso ciclo de mulher, do nosso corpo, da nossa conexão com a lua, com a nossa conexão com a natureza, que tem, né, essa capacidade diferente. Somos únicas, somos criativas, e como que nós podemos incluir esse feminino em toda essa potência nas comunidades. Então, essa é a nossa missão, nosso desejo, e por isso que nós estamos aqui, né? Então, como que nós estamos pretendendo, né, iniciar, né, esse projeto que está aí ainda num lugar de experimentação, né? A gente tem, né, uma pretensão de montar mentorias de grupos ou individuais, onde a gente pode abrir essas conversas que a gente teve hoje, com dúvidas, com cair ficha, com, poxa, o que eu sinto, será que é isso, será que é aquilo? Inclusive um espaço onde eu posso refletir, poxa, às vezes eu nem sei o que eu estou sentindo, né? Eu nem sabia que eu estava nesse lugar de supermulher ou de impostora, né? E poder começar a trazer isso para uma consciência. Nós temos já algumas edições onde a gente fez já resenhas e poder ter uma biblioteca virtual onde a gente possa estar contribuindo e orientando e dando algumas recomendações de livros que para nós fez sentido e que talvez possa fazer sentido para vocês. Eu acredito muito que a leitura, ela expande o nosso mundo, ela expande a nossa consciência, nossas possibilidades, então que a gente possa também, né, poder estar influenciando dessa forma. E a gente está construindo um programa, né, um programa que vocês vão estar ouvindo mais nas nossas redes sociais, no Instagram. É um programa onde são 9 passos, onde cada passo significa essa trajetória de transformação para que essa mulher possa, né, nessa jornada, se reconhecer, né, se conectar com a sua essência, poder começar a construir e elaborar essa nova história, e mais que isso, colocar em prática. Como eu mudo o meu comportamento, como eu mudo a forma de reagir diante das coisas, para um lugar onde eu escolho, para um lugar onde eu tenho, né, essa liberdade de ser quem eu gostaria de ser, independente da escolha que for. Então, a ideia é que a gente possa estar apoiando nesse programa as mulheres que se sentem, né, com esse desconforto e querem estar aí encontrando esse espaço. Então, quais são os nossos próximos passos, a nossa ideia, né? A gente vai estar criando mais um espaço como esse em setembro, a gente vai estar abrindo mais 2 conversas esse ano, a gente vai estar abrindo uma roda de conversa, falar sobre o que a gente falou hoje, poder só conversar, né? Poder escutar se alguma coisa ressoou, algo fez sentido, não fez sentido, chamar outras mulheres e poder falar sobre isso que está sentido. Então, são rodas de conversa, a gente vai estar mandando aí convites para vocês. A gente vai criar um grupo do WhatsApp mais para vocês poderem estar em contato com a agenda, saber os movimentos, alguns conteúdos importantes que a gente quer compartilhar com vocês, que seria mais uma rede social aí, né? E que vocês possam nos acompanhar. Nós começamos o Instagram, né? A gente acredita que é um lugar onde a gente consegue compartilhar mais o nosso conteúdo, aquilo que a gente está aí desenvolvendo. Então, que vocês possam estar compartilhando, se fez sentido para vocês essa conversa, se vocês conhecem outras mulheres que poderiam estar se beneficiando dessas conversas, compartilhem, né? Contem, né, o que vocês sentiram, e se fez sentido ou não. Porque uma coisa que eu e a Thaís estamos conversando muito é como que eu, inclusive, desperto, né, em muitas mulheres essa vontade de se conhecer. Porque muitas estão, né, nesse lugar onde não se conhecem e acreditam que essa é a vida que devem levar. E como que a gente pode também despertar essa vontade, né, essa curiosidade nessas mulheres de poder estar se conhecendo mais. Então, esse é o nosso convite. A Thaís vai compartilhar com vocês um link que a gente pede para vocês poderem preencher. São poucas perguntas.